A imagem de Vinícius Júnior contra o Sport Lisboa e Benfica não foi apenas a de um atacante tentando decidir um jogo. Foi a imagem de um jogador em constante estado de alerta. Olhar firme. Discussão com a arbitragem. Reação à arquibancada. Confronto permanente. E a pergunta que precisa ser feita é incômoda. O que aconteceu com o jogador brasileiro? Não com o talento. Não com a velocidade. Não com a técnica. Mas com a essência. Durante décadas, o futebol brasileiro foi exportado como espetáculo. O mundo não nos copiava apenas porque vencíamos. Nos copiava porque encantávamos. O drible era linguagem. A irreverência era identidade. O sorriso era arma psicológica. Hoje, o jogador brasileiro na Europa parece diferente. Mais tenso. Mais calculista. Mais preocupado em não ultrapassar limites invisíveis. E isso tem nome. Europeização. E aqui começa a polêmica. O Brasil não está apenas se adaptando ao futebol europeu. Está se moldando a ele. Está deixando de ensinar o mundo a jogar, para aprender a jogar como o mundo. E essa inversão é perigosa. Vinícius Júnior é um símbolo dessa transformação. Ele ainda é brilhante. Ainda decide jogos. Ainda desmonta defesas. Mas ele já entra em campo preparado para a batalha emocional. Isso não é natural. O brasileiro sempre foi o jogador que entrava para se divertir e humilhar tecnicamente. Hoje ele entra para se defender. E quando o jogador começa a se defender antes de jogar, algo já foi perdido. O futebol europeu vem de disciplina. Vem de controle. Vem de eficiência. Vem de comportamento adequado. Mas raramente vem de liberdade criativa. E o Brasil sempre foi liberdade. Quando copiamos demais o modelo europeu, passamos a formar jogadores preocupados com posicionamento antes de se preocupar com o improviso. Passamos a valorizar intensidade antes de ousadia. Passamos a elogiar quem cumpre função antes de quem desequilibra. Isso não é evolução. É descaracterização. Existe uma mudança estrutural acontecendo no futebol brasileiro, e pouca gente fala sobre ela com a franqueza necessária. O Brasil não exporta mais apenas talento. Exporta jogadores moldados para caber na Europa. E isso começa na base. Menos futsal. Menos rua. Menos improviso. Mais GPS. Mais carga tática. Mais disciplina posicional. O jovem brasileiro já é formado pensando no mercado europeu. Aprende a recompor antes de aprender a desequilibrar. Aprende a fechar linha antes de aprender a quebrá-la. Aprende a não errar antes de aprender a tentar. Isso altera o DNA. O discurso é sempre o mesmo. O futebol moderno exige intensidade. O jogo europeu é mais competitivo. É preciso se adaptar. Mas adaptar não pode significar abdicar. O problema não é aprender com a Europa. O problema é abandonar o que nos tornava únicos. Durante décadas, o mundo tentava copiar o Brasil. Hoje, o Brasil tenta copiar o mundo. E quando você copia demais, deixa de ser referência. Ronaldinho Gaúcho não foi moldado para caber em sistema. Ele obrigou o sistema a se adaptar a ele. Ronaldo Nazário não pedia permissão para driblar. Ele fazia. Kaká jogava com leveza mesmo em ambientes hostis. Até Neymar, no início europeu, ainda carregava irreverência quase infantil. Hoje, quantos brasileiros na Europa jogam com essa liberdade? Poucos. Porque o ambiente não permite. E o Brasil começou a aceitar isso como regra. Vinícius Júnior não está errado ao se posicionar contra o racismo. Muito pelo contrário. Mas observe o efeito colateral. Ele entra em campo já atento à arquibancada. Já esperando provocação. Já preparado para confronto verbal. Isso consome energia mental. O jogador brasileiro sempre jogou melhor quando estava solto. Quando a provocação virava drible. Quando a hostilidade virava espetáculo. Hoje, muitas vezes, vira enfrentamento direto. E enfrentamento constante desgasta. Existe também uma pressão comportamental silenciosa. O jogador brasileiro é observado como exótico. Se comemora demais, é criticado. Se provoca, é chamado de desrespeitoso. Se responde, é rotulado como problemático. Então ele se adapta. Fica mais contido. Mais calculado. Mais europeu. Mas ao fazer isso, perde parte da espontaneidade. E espontaneidade sempre foi nossa arma mais poderosa. O futebol europeu é altamente organizado. Altamente disciplinado. Altamente controlado. Mas raramente é mágico. O Brasil sempre foi mágico. Quando aceitamos que a eficiência precisa substituir a criatividade, aceitamos perder aquilo que nos diferenciava. Não é coincidência que a seleção brasileira tenha perdido identidade nos últimos anos. Não falta talento. Falta personalidade cultural. E aqui vai a opinião que incomoda. A europeização não é apenas adaptação técnica. É submissão estética.
É aceitar que o jeito deles é superior. É ensinar nossos jovens que precisam se encaixar, em vez de ensinar que podem transformar. Isso não é modernização. É renúncia. Vinícius Júnior ainda carrega brilho, mas ele joga em constante estado de tensão. E tensão constante nunca foi a essência do futebol brasileiro. Nossa essência sempre foi alegria sob pressão. Desafio com sorriso. Provocação com bola no pé. Quando isso desaparece, o Brasil deixa de ser Brasil dentro de campo. Existe uma frase que resume o momento atual. O Brasil parou de impor estilo e começou a pedir validação. Durante décadas, o futebol mundial olhava para nós como referência criativa. Não éramos apenas campeões. Éramos diferentes. Hoje, a lógica se inverteu. O jogador brasileiro sai cedo demais. É moldado para caber no sistema europeu. É ensinado a cumprir função antes de aprender a desequilibrar. E quando chega lá, escuta que precisa evoluir taticamente. Controlar o comportamento. Jogar simples. Simples para quem? Vinícius Júnior não perdeu talento. Mas ele joga num ambiente que constantemente tenta enquadrá-lo. Se dribla demais, é criticado. Se provoca, é chamado de imaturo. Se reage ao racismo, é taxado de exagerado por parte da imprensa europeia. Então ele endurece. Fica mais combativo. Mais atento. Mais tenso. E a tensão rouba naturalidade. O ponto aqui não é criticar Vinícius. É criticar o sistema que faz o brasileiro acreditar que precisa se comportar como europeu para ser respeitado. O futebol europeu é altamente eficiente. Mas não foi ele que ensinou o mundo a driblar. Não foi ele que popularizou o improviso. Não foi ele que transformou o futebol em arte. Isso veio do Brasil. E quando o Brasil começa a formar jogadores com medo de errar, com medo de ousar, com medo de virar manchete negativa, o problema não está na Europa. Está na nossa aceitação passiva do modelo deles. A chamada modernização virou desculpa para padronização. O jovem brasileiro hoje aprende a item tocar rápido, item marcar por zona, item cumprir função, item reduzir risco, mas raramente é incentivado a item tentar o drible impossível, item inventar solução fora do script, item assumir protagonismo criativo. O erro virou pecado. E o erro sempre foi parte da genialidade brasileira. Quando a seleção brasileira entra em campo hoje, você sente algo diferente. Existe organização. Existe intensidade. Existe disciplina. Mas falta irreverência. Falta aquele sorriso desafiador que dizia: vocês podem ter sistema. Nós temos talento. E isso não é nostalgia vazia. É identidade cultural. O Brasil precisa parar de formar jogadores para agradar o olheiro europeu. Precisa voltar a formar jogadores para desequilibrar jogo. Se o europeu quiser, que se adapte. Foi assim nos anos 90. Foi assim nos anos 2000. O mundo parava para ver o Brasil jogar. Hoje, o Brasil parece querer provar que sabe jogar como eles. E isso é o maior sinal de enfraquecimento cultural. Vinícius Júnior não é o problema. Ele é o reflexo. Reflexo de uma geração que precisa lutar contra racismo. Precisa lidar com vigilância permanente. Precisa administrar redes sociais. Precisa representar causa social. Precisa ser decisivo. Precisa ser disciplinado. Precisa ser símbolo. É peso demais. E mesmo assim, ele decide jogos. Imagine o que seria se jogasse com leveza total. A europeização trouxe evolução física. Trouxe organização. Trouxe competitividade. Mas trouxe também contenção. E o Brasil nunca foi contido. O Brasil foi ousado. Foi provocador. Foi criativo. Quando perdemos isso, perdemos algo que nenhuma preparação física recupera. A questão não é escolher entre lutar contra o racismo ou jogar bonito. É entender que o Brasil não pode abandonar sua identidade para ser aceito. O mundo respeitou o Brasil quando o Brasil foi Brasil. Não quando tentou parecer europeu. Se queremos que a próxima geração seja ainda melhor, precisamos mudar a mentalidade. Formar jogadores mentalmente fortes, mas criativamente livres. Ensinar posicionamento, mas incentivar ousadia. Preparar para o mercado, mas preservar identidade. Porque no fim das contas, a pergunta não é sobre Vinícius. É sobre nós. O Brasil vai continuar tentando se encaixar. Ou vai voltar a ser referência? Se você também sente que o Brasil perdeu parte da sua identidade em campo. Se acha que a europeização trouxe eficiência, mas roubou irreverência. Ou se acredita que isso é apenas evolução natural do jogo. Comenta aqui, o Brasil está evoluindo, ou está se descaracterizando? Se inscreve no canal para mais análises profundas, sem medo de opinião forte. Porque futebol não é só tática. É cultura.